Bom dia, pessoal. Estamos aqui, Pânfilo de Assunção, Unicuritiba, CBPAC, curso jurídico. Sim, dia 19, domingo, segunda fase da OAB. Pátio coberto, monitorado, com seguro e você leva a sua chave. Tudo isso, R$25. Mas se você entrar em contato comigo de forma antecipada, R$20. Vou deixar maiores informações aqui embaixo para você entrar em contato comigo. Venham! Acompanhe os próximos eventos relacionados ao exame de ordem e também do curso jurídico feitos para você. No próximo sábado temos revisão de véspera, inclusive ao vivo na área de civil, penal e trabalho, aluno presencial dentro da sede, aluno online assistindo ao vivo online. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui nesse QR Code para você poder concorrer às inúmeras bolsas que nós vamos sortear. No domingo, o jurídico tem ampla atividade. Começa bem de manhã com a revisão relâmpago, civil, penal, trabalho e constitucional às 9 horas no YouTube. Depois disso, se você é de Curitiba, vamos nos encontrar às 11 horas da manhã na beira da prova para a gente poder dar aquele abraço final, tirar aquela última dúvida e ir com tudo para essa prova. Lembrando que você aqui de Curitiba vai fazer prova na Unicuritiba, pode parar o carro dentro da instituição, no estacionamento, que é nosso parceiro. Tá aqui o contato da Dani, que você pode comprar antecipadamente e obter os descontos que aluno conveniado jurídico tem. Depois disso, 6 horas da tarde, nós vamos comentar a prova. E aí a gente faz um gabarito preliminar com vocês. Mas no próprio domingo sai o gabarito preliminar do OAB. Esse gabarito tá muito longe do que vai ser o gabarito definitivo. E quando o gabarito definitivo chega, tende a ajudar o nosso processo de correção, os alunos acabam aumentando suas notas. Então vale a pena ficar tranquilo no resultado preliminar, porque muita coisa boa vem pela frente. Mas claro, saindo do gabarito, a gente consegue já dar uma olhadinha na nossa prova e entender, sim, eu passei. Saindo o resultado preliminar, nós vamos primeiro comemorar com a galera aprovada no exame de ordem. E também vamos apoiar os nossos alunos que eventualmente não tenham passado. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos uma planilha de recursos que vão permitir com que você faça o teu recurso de forma gratuita e muito simples. E se você quiser contratar um serviço especializado de recurso, o jurídico também terá vagas no seu site, mas aí tem que correr porque são vagas bastante limitadas. Saindo o resultado preliminar, nós vamos comemorar a tua aprovação. Agora, se precisar de recurso, o curso jurídico está contigo. E nós vamos entregar para você um recurso gratuito numa planilha que sai com um recurso absolutamente pronto e pouquíssimo trabalho teu para poder ajudar esse recurso a ficar pronto. Agora, se você entende que tem que contratar um serviço especializado, no site do jurídico nós teremos em todas as áreas recursos para você poder contratar com vagas limitadas, por isso é importante correr para poder fazer essa contratação. No resultado definitivo também é momento de comemoração. Agora, se alguma coisa deu errado, quem se inscreveu para o exame 45 é momento de pagar a taxa, e sim, algumas pessoas precisaram se inscrever, porque às vezes já estão em gozo de repescagem. Então, paga a taxa para evitar qualquer tipo de problema bancário. Se você ainda não gozou repescagem, ou seja, foi a primeira vez que você fez segunda fase, agora é momento de se inscrever no edital específico de repescagem. Mas você passou, então nós vamos comemorar e pensar que nós temos várias pós-graduações para você, sobretudo focando em prática da advocacia. Temos a Advocacia Premium, a seleção de civilistas, seleção de penalistas e tantas outras. E você tem desconto em todas elas usando o cupom dos teus professores titulares. Dá uma olhadinha, conversa com eles para poder obter esse cupom e ganhar esses descontos. Seja como for, nós vamos juntos para a tua vitória. Bom, vamos continuar o nosso estudo, nossa revisão com o direito das obrigações. E agora a gente prossegue para o tema do adimplemento. E você vai acompanhar junto com o seu VAD, nosso grande aliado no dia da nossa prova, e você vai abrir lá no artigo 304. Então, ali começam as regras de como uma obrigação deve ser cumprida. Por isso, a gente diz regras de adimplemento. Então, já que o direito civil diz a obrigação deve ser cumprida na forma combinada, vai dizer a lei, então, como que se cumpre, né? Exatamente de que forma. Então, de que forma a lei vai dizer que eu devo cumprir essa obrigação? Então, o nosso clique para a nossa prova da segunda fase é assim. Se a FGV perguntar como cumpre aquela obrigação, de que forma cumpre, quem cumpre, quem recebe, o que foi cumprido. Se forem regras a respeito daquela obrigação, a forma como ela foi cumprida, nós iremos consultar as regras do adimplemento. Então, adimplemento, a partir do artigo 304, e a gente vê assim, ó,
adimplemento. O artigo 304, ele começa com as regras de quem cumpre a obrigação. Então, olha só, artigo 304, antes dele está escrito seção 1 e está escrito assim, ó, de quem deve pagar. Então, ou seja, as regras de quem cumpre a obrigação. E o direito civil, ele vai dizer, quem cumpre a obrigação é o devedor, mas também é possível que qualquer outra pessoa cumpra essa obrigação. Como é qualquer outra pessoa que não seja a pessoa do devedor nem a própria pessoa do credor, a gente vai chamar isso de um terceiro. Então, vamos lembrar o conceito de terceiro? O conceito de terceiro é muito simples. Então, se existe um negócio entre Andréia e Cleverton, quem são as partes desse negócio? Andréia e Cleverton. Essas são as partes do negócio. Quem é terceiro? Qualquer outra pessoa. Você que está aqui, vocês. Vocês são outras pessoas, vocês são terceiros. Então, o que o direito das obrigações está dizendo é, a obrigação ela deve ser cumprida pelo devedor. Claro, ele se comprometeu, ele se vinculou, mas a obrigação também poderá ser cumprida por qualquer outra pessoa. E essa qualquer outra pessoa vai ser chamada de terceiro. Então, quem cumpre a obrigação é o devedor ou é um terceiro? Agora, o direito das obrigações é se preocupar juridicamente quem é esse terceiro. E aí vai subdividir o terceiro em terceiro interessado e o terceiro não interessado. E em que aspecto? No aspecto jurídico. Então, exemplo de um terceiro interessado é aquele que tem razões jurídicas para pagar. É aquele que se vinculou com a obrigação por meio da lei. Exemplo, o fiador. Então, quando o pagamento é realizado por um fiador, é um exemplo de um terceiro interessado. Porque, vejam, o credor tem por meio da lei como cobrar do fiador, porque ele se responsabilizou pelaquela obrigação perante a lei. Então, vai ser um pagamento realizado por um terceiro interessado. Já quando for um terceiro não interessado, é aquele que não tem motivo jurídico para pagar, é aquele que não se vinculou com a obrigação por meio da lei. Então, exemplo, um amigo, um irmão, pagar a conta. Então, é o exemplo do amigo, do irmão, que não tem responsabilidade legal pelo pagamento, mas ele vai lá e paga. Então, atenção ao nosso raciocínio na prova. A prova vai dizer que A deve para B. E aí vem toda a redação lá do caso prático e diz que quem pagou foi o C. Opa, o A deve para B e quem pagou foi o C. Então, esse C é um terceiro. E aí nós teremos que avaliar dentro daquele caso prático quem é aquele terceiro. Aquele terceiro tinha um vínculo jurídico com a obrigação, tinha uma responsabilidade perante a lei, tinha motivo jurídico para pagar, então ele vai ser um terceiro interessado. Agora, se ele não tinha nenhum vínculo jurídico, não tinha motivo jurídico, um amigo, um irmão, aí vai ser um terceiro não interessado. Existem consequências quando o terceiro faz o pagamento? Sim. Então, vamos agora acompanhar dentro do nosso código, né? Já que a gente interpretou bem as regras de quem deve pagar a obrigação. Então, diz o artigo 304, qualquer interessado, aí é o terceiro interessado, pode pagar a dívida. Parágrafo único, igual direito cabe ao terceiro não interessado. Então, vejam, o terceiro interessado pode pagar e o terceiro não interessado pode pagar também. O terceiro não interessado que paga a dívida tem direito de reembolso. Então, 305. Está dizendo para nós, a gente precisa decorar, né? Se o pagamento é realizado por um terceiro não interessado, ele tem direito de reembolso. Ele tem direito de ter de volta o valor que ele pagou. Já quando, aí diz assim, ó, mas não se subroga nos direitos do credor. Por quê? Porque o terceiro interessado, ele se subroga. Então, olha só. Para a gente deixar, então, mais rápido da gente achar essa informação, porque ela está ali embaixo do artigo 304. O artigo 304, caput, ele trata do pagamento realizado por um terceiro interessado. Embaixo, nós grifamos a remissão ao 346, inciso terceiro,
E aí nós podemos acrescentar o 349 do Código Civil, para deixar a nossa pesquisa aqui no VAD mais rápida, tá? Então, o 304, que trata do terceiro interessado, caput, você grifa de vermelho a remissão ao 346, inciso 3º, pode também grifar de vermelho o 334 e pode acrescentar o 349 do Código Civil, que vai falar da subrrogação. Então, olha só, quando um terceiro interessado paga, ele terá direito à subrrogação. E aí, nos termos do artigo 359, foi esse, né? 349, que a gente fez a remissão. Nos termos do artigo 349, a subrrogação é a chamada substituição. O terceiro interessado terá os mesmos direitos, garantias e privilégios do credor originário. Por isso, a ideia de substituição. Sai a pessoa do credor e entra com os mesmos poderes o terceiro interessado. Então, olha só. Se a prova da FGV nos diz que o pagamento foi realizado por uma outra pessoa que não devedor, o pagamento foi realizado por um terceiro. E aí nós vamos verificar aqui nas regras de quem cumpre a obrigação, quais são os direitos que esse terceiro tem. Então, as regras sobre quem cumpre a obrigação. Depois vem, a partir do artigo 308, as regras de quem recebe a obrigação. Então, no item 2, quem recebe a obrigação. Artigo 308 e seguintes do Código Civil. Quem recebe? Quem combinou, ou seja, o credor. Então, olhando ali no artigo 308, a gente vai verificar. O pagamento deve ser feito ao credor, ou a quem o represente, ou seja, o representante do credor. E aí, no 311, fala que o pagamento também pode ser realizado ao portador do recibo de quitação assinado pelo credor, portador da quitação. Ah, então quem pode receber? O credor, o representante do credor, como diz o artigo 308, e no 311, o portador da quitação assinado pelo credor. Então, essas são as pessoas legitimadas a receber o pagamento efetuado ao pagamento da obrigação. As pessoas legitimadas a receber. Aí vem o artigo 313. O artigo 313 trata o objeto da obrigação. O que se cumpre? Ah, então, o que se cumpre? O que foi combinado. Então, a partir do artigo 313, se trata do objeto da obrigação. Então, olha o que diz o Código 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, dizia a prova da FGV, uma pessoa deve R$2.000 para fulano. Chega no dia do vencimento e oferece 2 relógios, cada um por R$1.000. E aí, o credor é obrigado a receber? Não. Ah, mas e se os relógios juntos custassem R$4.000? R$5.000? O credor é obrigado a receber? Não. Então, olha só, o credor não é 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Agora, você já viu algo assim na vida real? Por exemplo, fulano, eu te devo R$50.000. Aceita um carro? Já viu isso acontecer na vida real? É possível? Sim. Então, olha o que a gente colocou, a gente grifou embaixo do artigo 313. A gente grifou a remissão a 356. Grifamos ali 356. Vamos agora para o 356. O que é o 356? O 356 é a chamada dação em pagamento. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Ele não é obrigado a receber nada diferente do combinado, mas ele pode receber, se ele quiser. Então, é nesse sentido que vai dizer o artigo 313. Então, quando o direito civil diz a obrigação deve ser cumprida da forma combinada e o credor não é obrigado a receber nada diferente do combinado, ainda que mais valioso, isso reverte ao devedor um duplo comando.
devedor, você tem o dever de cumprir o que foi combinado, mas você também tem o direito de cumprir apenas o que foi combinado. E aí, o devedor quer cumprir a obrigação do jeito que foi combinado, e o credor está impondo obstáculos ao cumprimento dessa obrigação. Mesmo assim, o devedor tem que cumprir? Sim. Então, ainda que seja o credor quem esteja pisando na bola, devedor, você não se exime do dever de cumprir a sua obrigação. Então, é isso que nós temos que ficar na cabeça. O devedor tem o dever de cumprir a obrigação, ainda que ele não esteja conseguindo por culpa do devedor, por culpa do credor. Então, por exemplo, o devedor chega lá para pagar o que foi combinado, e ele tem o direito de cumprir o que foi combinado, e o credor quer um reajuste, sem justo motivo. O credor se recusa a receber. O credor se recusa a dar recibo de quitação. O credor está em local incerto e não sabido. Tudo isso vai liberar o devedor de cumprir a sua obrigação? Não. Então, ponha na sua cabeça. O devedor, ele tem o dever de cumprir o que foi combinado. E se ele encontrar obstáculos ao cumprimento da obrigação, ele mesmo assim tem que cumprir. Por isso que surge a consignação em pagamento, também chamada de pagamento em consignação. O que é? O que significa a consignação? Significa o depósito. Então, a lei civil e a lei processual construíram a consignação em pagamento com qual objetivo? Permitir que esse devedor que tem o dever e o direito de cumprir o que foi combinado, ele consiga pagar, nem que seja mediante um depósito. Então, ele vai pagar por meio de um depósito. É a consignação em pagamento. Agora, ao se utilizar da consignação em pagamento, o devedor vai poder desviar do que foi combinado? Nunca. Então, lembre que o devedor tem o dever de cumprir exatamente o que foi combinado e o direito de cumprir exatamente o que foi combinado. Então, a consignação em pagamento, que está lá a partir do artigo 334 e seguintes do Código Civil, traz essa ideia. Vai, devedor, você se utilizar da consignação em pagamento, e um terceiro que queira pagar também vai poder se utilizar da consignação em pagamento. Para quê? Para que se cumpra a obrigação. A obrigação deve ser cumprida na forma combinada. E se existem obstáculos ao cumprimento da obrigação, devedor, você não se exime de cumprir a obrigação. Você tem que fazer a consignação em pagamento. Então, a consignação em pagamento está ali a partir do artigo 334. Então, a consignação em pagamento diz assim, ó, o 334. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Então, é isso. Tem que cumprir o que foi combinado. Esse é o objeto da obrigação. Aí, a partir do artigo 319, começam as regras sobre a prova do pagamento. A prova do pagamento é o recibo de quitação. Então, dentro do objeto da obrigação, o Código Civil também trata a prova do pagamento, que é o recibo de quitação. Está ali a partir do artigo 319 também. Depois prossegue o artigo 327. O artigo 327 vai trazer as regras de onde cumpre a obrigação. Onde cumpre a obrigação. Artigo, deixa eu confirmar, artigo 327 e seguintes do Código Civil. E onde se cumpre a obrigação? Onde a obrigação foi combinada. E depois, quando? Quando se cumpre a obrigação. E eu cumpro a obrigação quando foi combinado. Confirmar só 331 mesmo? Isso mesmo. Então, voltando aqui para a gente olhar as regras do Código Civil. Lugar do pagamento, artigo 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionaram diversamente. Ou seja, na verdade mesmo, o local de cumprimento da obrigação é onde foi combinado.
E na falta de um ajuste é que vão incidir as regras do artigo 327 seguintes. Então, de novo, o nosso raciocínio. Vem uma questão prática e nos pergunta onde a obrigação vai ser cumprida. Você dá uma olhadinha nas regras do artigo 327. E o tempo do pagamento ali a partir do artigo 331. Quando que se cumpre uma obrigação? Quando foi combinado. Ah, então eu tenho uma dívida para pagar no dia 20 do mês que vem. Eu tenho que pagar no dia 20 do mês que vem. Essa é a data do pagamento. E o credor não vai poder me exigir o pagamento antes da data do vencimento. É o que estabelece o código. Vale o que foi combinado, inclusive com relação ao tempo do pagamento. Então, de novo, o CFGV traz uma questão prática, nos problematizando uma situação de tempo do pagamento. Você vai vir aqui nas regras, a partir do artigo 331. Inclusive, o artigo 333 contempla as hipóteses de vencimento antecipado da dívida. Excepcionalmente, um credor pode cobrar uma dívida antes de vencida, antes da sua data de vencimento? Pode. Nas hipóteses, então, que o artigo 333 contempla. Então, essas são as regras sobre adimplemento. Agora vamos para as regras de inadimplemento, a partir do artigo 389. O que é o inadimplemento? É quando a obrigação não foi cumprida na forma combinada. Então, lá a partir do artigo 389, a gente chega no artigo 394, que fala da mora. O que é mora? É demora, é o atraso no cumprimento da obrigação. Então, isso é mora. O devedor em mora vai responder porque ele não cumpriu a obrigação na forma combinada? Sim. O credor em mora também vai responder, já que ele colocou obstáculos ao cumprimento da obrigação? Sim. E essas regras estão aqui a partir do artigo 394. As regras sobre a mora. Entre, então, essas regras, a de especial atenção é o artigo 399, que trata assim, ó. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vou dar um exemplo a vocês. Então, olha só, o artigo 399 diz, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que decorrente de caso fortuito e força maior. Traduzindo uma questão da prova da OAB. A prova da OAB dizia que um dono de uma galeria de arte fazia uma locação de um quadro. Então, ele chegava junto a um dono de um quadro e falava, olha, eu gostaria de locar esse quadro para colocar na exposição lá na minha galeria e o meu prazo de devolução é assim que terminar a exposição. Terminada a exposição, eu vou te devolver o quadro. Combinado? Combinado. E aí, terminada a exposição, o dono da galeria não devolve o quadro. De noite, a galeria fechada, um vândalo entra na galeria de arte, picha todos os quadros, inclusive aquele que tinha sido objeto da locação. E aí a prova perguntava se o locatário, o dono da galeria, que pegou em locação aquele quadro, vai responder pelos danos. E a resposta é o quê? Sim, porque ele estava em mora. Então, se eu não cumpri a obrigação do jeito que eu combinei, eu estou em mora, eu estou em atraso. Bem como o termo que o artigo 399 usa, né? Atraso. E aí eu vou responder pelos danos causados? Sim, por todos os danos, ainda que decorrentes de caso fortuito e força maior. Então, é a lei penalizando o devedor que está em mora, que não cumpriu a obrigação na forma combinada. Devedor em mora. Essa é a ideia, tá? Então, grande artigo ali para a nossa prova. Aí, prosseguindo, vamos para o artigo 408. O artigo 408 fala da chamada cláusula penal. Cláusula penal é a multa contratual. É a multa, por exemplo, locatário, se você não pagar o aluguel no dia 10, que é o dia do vencimento, você vai pagar uma multa. É a multa cláusula penal. Lá no nosso boleto, se a gente não pagar aquela obrigação no vencimento, haverá uma multa. Até muitas vezes está escrito assim, ó, no nosso boleto, multa por atraso. Ou às vezes está escrito multa moratória. É exemplo, então, de cláusula penal.
Então, a cláusula penal é a multa contratual. Não vamos confundir com aquela multa lá do processo civil. Aquela multa do processo civil, também chamada de astrente, que está lá no artigo 537 do Código de Processo Civil, aquela multa lá, ela é fixada pelo juiz para que a parte cumpra a ordem judicial. Então, ela é aplicada assim, ó, lá na esfera processual. O juiz diz assim, determino que o réu faça tal coisa no prazo de 1 semana, sob pena de multa. Aquela é a multa processual, que é fixada pelo magistrado com o objetivo de fazer cumprir a ordem judicial. Não é da multa processual que nós estamos falando. A cláusula penal aqui do direito civil é aquela multa prevista nos negócios, nos contratos, no boleto. Essa é a cláusula penal. Então, a partir do artigo 408, trabalha a lei o instituto da cláusula penal. É a multa. Ela pode ser uma cláusula penal moratória, que vai decorrer da mora, do atraso. E aí, diz ali o artigo 409. A cláusula penal, estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, ou seja, pode se referir a inadimplemento absoluto, ou a alguma cláusula especial, ou simplesmente a mora. Então, o artigo 409 nos identifica dois tipos de cláusula. A cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória. A moratória, como o nome aponta, ela incide quando houver apenas um atraso. É a multa do boleto. Atrasou o pagamento da obrigação, a multa por atraso. É a cláusula penal moratória. Já outra cláusula penal, que é para a inexecução completa da obrigação, ou seja, eu estipulei uma obrigação e eu não vou cumprir aquela obrigação. Ao inadimplemento absoluto, eu não vou cumprir aquela obrigação, de jeito nenhum. Não é que eu vou atrasar no cumprimento da obrigação, eu não vou cumprir a obrigação. Então ela é uma cláusula penal chamada de compensatória. Vamos procurar ali no índice a cláusula penal. No índice alfabético remissivo, vamos procurar a cláusula penal. Para ver se a gente acha a cláusula penal compensatória. Achando a cláusula penal no índice remissivo, grifa de vermelho, cláusula penal, artigo 408 a 416. Pode grifar embaixo, ver multa e pena, porque são sinônimos, né? Cláusula penal é a multa contratual. Aí pode grifar total inadimplemento, 410. Porque essa daí vai ser a cláusula penal compensatória. Ela se chama assim, embora o índice aqui não traga para nós, né? Ela se chama compensatória porque ela é uma compensação, já que terá havido total inadimplemento da obrigação. E aí, nos termos do artigo 410, ela é uma alternativa a benefício do credor. Agora, o que significa isso? Significa que o credor daquela obrigação, quando ele verifica que o devedor nunca irá cumprir a obrigação, o credor pode exigir ou o pagamento dessa cláusula penal compensatória ou o cumprimento da obrigação em juízo, por meio de uma ação de obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisa. Então, ela é uma alternativa a benefício do credor nesse sentido. Credor, você escolhe se você vai cobrar a cláusula penal compensatória ou se você vai mover uma ação e dizer para o juiz obrigar o réu a cumprir aquela obrigação que foi combinada entre vocês. Essa é a ideia. Aí, ao lado ali do 410, nós podemos colocar a remissão ao 412. Por quê? Porque essa cláusula penal para a hipótese de total inadimplemento, ela é uma indenização. Então, o valor dela é tendencialmente mais alto, mas tem limite. E aí, nós temos o artigo 412, o limite é o valor da obrigação principal. Então, por exemplo, a prova da FGV dizia assim, um escritório de advocacia contrata um rapaz pelo valor de R$50 mil para que ele forneça todos os computadores que serão utilizados no escritório e faça a instalação dos programas que serão utilizados no escritório. R$50 mil.
As partes fixam o valor de R$50 mil para a hipótese de total inadimplemento. Qual era o valor do contrato? 50 mil, obrigação principal. Qual é o valor da cláusula penal compensatória? 50 mil reais. É possível? Sim. Porque o artigo 412 diz para nós que o valor da cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Então, qual é o limite? O valor da obrigação principal. Então, essa é a cláusula penal para o caso de total inadimplemento. Mas também existe a cláusula penal moratória, que está ali no artigo 411. Não tem referência aqui no índice. Então, vamos lá para o artigo 411. Olha só, acompanha comigo a leitura. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de alguma cláusula, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada, ou seja, da cláusula penal moratória, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Ou seja, se eu atrasei o pagamento do boleto, o credor vai me exigir o pagamento da obrigação principal e mais a cláusula penal compensatória. Desculpe, a cláusula penal moratória. É isso que quer dizer o artigo 411. Então, cláusula penal compensatória, cláusula penal moratória. Embaixo do artigo 410, você pode fazer remissão ao artigo 497.CPC. 497.CPC. Que fala da ação de obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa. Então, essa é a cláusula penal. Um outro instituto, a partir do artigo 417, é o Instituto das Arras. Arras é o sinal de negócio. Então, o CFGB diz para nós que fulano foi, no final de semana, na casa de um vendedor de um carro, um particular que estava vendendo um carro, ele quis comprar o carro e deu R$1.000 de sinal de negócio. Aí vai perguntar para nós quais são os direitos dele. Onde a gente verifica? Nos artigos de arras, porque arras é sinal de negócio. Então, havendo sinal de negócio, que diz o artigo 417, pode ser em dinheiro ou outro bem móvel. Havendo arras, sinal de negócio, vão se aplicar as regras a partir do artigo 417. Vamos, então, lá para o índice alfabético remissivo, procurar arras. E aí a gente grifa no índice alfabético remissivo, arras, 417 a 420. Arras é sinal de negócio. Certo? Então, com isso, nós finalizamos o tema de direito das obrigações e vamos para os próximos blocos agora trabalhar sobre direito dos contratos. Espero vocês. Prosseguimos agora com a nossa revisão para trabalhar direito dos contratos e começarmos por teoria geral dos contratos. Então, a teoria geral dos contratos começa a partir do artigo 421. E eu tenho observado nas últimas provas da nossa segunda fase que há um especial interesse da banca no tema teoria geral dos contratos e, inclusive, nesses primeiros artigos aqui que trazem as disposições gerais de contratos. E entre esses primeiros artigos, o de especial destaque é a referência ao princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva impõe um dever ético aos contratantes. Então, atenção! Perfil atual dos gabaritos da FGV tem exigido a menção ao princípio da boa-fé objetiva. Então, se você está lendo uma proposta de peça ou uma questão prática e você observa que houve alguma ofensa a um dever ético das partes envolvidas naquele negócio, houve alguma ofensa a um princípio, a um dever ético, a uma conduta ética, coloca na sua resposta a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, por causa do perfil da prova atual. Então, teoria geral dos contratos é um tema relevante e, entre eles, as disposições gerais, dentro das disposições gerais, princípio da boa-fé objetiva.
Então, o princípio da boa-fé objetiva está no artigo 422. Então, diz assim, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução. Então, quando fala conclusão do contrato, é quando você está firmando aquele contrato. Como também quando você está cumprindo aquele contrato, que é o que quer dizer a palavra execução desse contrato. Os princípios da probidade e da boa-fé. Essa boa-fé é o dever ético. E aí, há referência ainda ao princípio da boa-fé no artigo 113 e 187 do Código Civil. E aí você pode grifar de vermelho, 113 e 187 do Código Civil. São os artigos que também se referem ao princípio da boa-fé objetiva. No artigo 421-A, trabalha a ideia que nos contratos civis, de civis e empresariais, só que na nossa segunda fase civil a gente não precisa se preocupar com contratos empresariais. Mas, nesses nossos contratos civis, ou seja, nós não estamos falando de relação de consumo, é isso que o artigo 421-A está pontuando. Nós não estamos nos referindo a relações de consumo. Nos contratos civis, presume-se paritários e simétricos. Nos contratos civis, presume-se paritários. Enquanto nas relações de consumo a gente presume assim, ó, o consumidor aqui embaixo e o fornecedor ali em cima, nos contratos civis se presumem paritários, simétricos. Significa, nos contratos civis, há um equilíbrio entre a posição das partes contratantes. Diferente lá do consumidor, que o consumidor está abaixo do fornecedor, né? O fornecedor impõe as regras, o consumidor adere ou não, se sujeita ou não. Nos contratos civis, há uma ideia de equilíbrio entre as partes. Nenhuma delas está se sobrepondo à outra, elas são equilibradas. E aí, nesse sentido, o artigo 421-A diz que a revisão contratual deve ser uma exceção. Então, o 421-A diz assim, ó, presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção, ressalvados regimes jurídicos especiais, que é com relação às relações de consumo, Código de Defesa do Consumidor, tá? E aí, prosseguindo, o artigo 423 traz contrato de adesão. Contrato de adesão é quando existe uma das partes redigindo o contrato e a outra só aderindo, né? Sem poder negociar de forma relevante as cláusulas do contrato. Então, isso é um contrato de adesão. Aí, olha só, esse contrato de adesão, ele também existe nas relações cíveis, não existe só nas relações de consumo. Então, tem contrato de adesão lá no CDC, mas também tem contrato de adesão nas relações cíveis. E aí eu vou usar os artigos do Código Civil, se tiver contrato de adesão numa relação cível. Não os artigos lá do Código de Defesa do Consumidor. Então, duas empresas, dois particulares firmam um contrato cível. E aí, sendo um contrato cível, há a possibilidade de ser um contrato de adesão também? Sim. Aí eu aplico as regras do Código Civil sobre o contrato de adesão. E no contrato de adesão, haverá uma proteção, mesmo sendo uma relação cível, haverá uma proteção maior ao aderente? Sim. Como vai dizer o 423 e o 424. Mas nós vamos fazer assim. Nós vamos procurar lá no índice alfabético remissivo a palavra contratos. E nós vamos grifar lá em contratos, no índice alfabético remissivo do Código Civil, alguns principais temas dentro de contratos, tá? Então, você vai grifar lá, de vermelho, palavra contratos. Vai grifar ali dentro de contratos, de vermelho, adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias, adesão, cláusulas nulas, adesão, renúncia antecipada, nulidade das cláusulas. Liberdade de contratar, 421.
Princípios de probidade e boa-fé, de vermelho também. Porque são os artigos dentro de disposições gerais, que têm aparecido na prova. Voltamos agora para o artigo 427. Lá no artigo 427, nós vamos grifar, se você ainda não grifou, antes dele, na seção 2, formação dos contratos. Então, ali a partir do artigo 427, o código traz as regras sobre como um contrato pode ser formado. Ele pode ser formado entre pessoas presentes ou entre pessoas que não estejam uma junto à outra, né? Como, por exemplo, uma contratação pela internet, por e-mail. Então, quando que se considera formado um contrato? Entre presentes, quando feita a proposta e a outra parte aceita. Pronto. Até porque vamos lembrar que a regra é que os negócios terão a forma livre. A regra é a forma livre. Inclusive, a gente pode fazer assim, ó. Na seção 2, antes do artigo 427, quando está escrito da formação dos contratos, nós podemos fazer remissão ao artigo 107 do Código Civil, que traz essa ideia. A forma, em regra, é livre. Eu estabeleço o contrato... Gente, pensa comigo. Se pensarmos direitinho, arrisco dizer que todos os dias a gente celebra um contrato. Então, olha só, no senso comum, as pessoas têm a ideia de que um contrato ele é firmado apenas quando a gente assina um papel, né? Não é verdade. Não é apenas quando a gente assina um papel. Então, esse contrato ele é firmado, inclusive, de forma verbal. Como vai dizer o artigo 107, em regra, a forma é livre. Então, se eu vou na cantina da faculdade e compro um pão de queijo, eu celebrei um contrato de compra e venda. Eu contratei o Uber para ir para um lugar, né, para me levar até a cidade, lá ao centro da cidade. Então, eu fiz a contratação de um contrato de transporte. Então, a gente faz contratos o tempo inteiro, e a forma é livre. E a ideia é o quê? Feita a proposta de um contrato, entre presentes, a aceitação sendo imediata, formou o contrato. E entre mensagens de e-mail, que foi uma questão de segunda fase. Entre mensagens de e-mail, eu mando a proposta, a pessoa me responde aceitando, está firmado o contrato. Então, era sobre isso que a prova perguntava. Quando que se considera firmado um contrato? Tem as regras aqui a partir do artigo 427. Depois, gente, vem o artigo 436, que traz da estipulação em favor de terceiro. Da estipulação em favor de terceiro. Olha o nome. É quando duas pessoas estipulam alguma coisa em favor de outra pessoa. Então, olha só o 436. O que estipula em favor de um terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Então eu falo assim, ó. Eu firmo um contrato com o Cleverton e eu vou cumprir uma obrigação a favor dele. Mas eu vou dizer para ele assim, olha, eu vou cumprir uma obrigação a seu favor, aqui nesse negócio que a gente está celebrando, mas você, ao invés de cumprir uma obrigação a meu favor, você vai cumprir a favor de uma outra pessoa. Então, nós estamos fazendo uma estipulação, nós dois, a favor de uma outra pessoa. Estipulação em favor de um terceiro. Artigo 439. Promessa de fato de terceiro. Eu e o Cleverton fazemos uma negociação em que eu prometo para o Cleverton que uma outra pessoa vai fazer alguma coisa. Promessa de fato de terceiro. Exemplo da OAB. Duas pessoas estão conversando e um deles diz assim, olha, eu vou falar para o... Nem lembro o nome do personagem lá da prova, mas vamos dizer hipoteticamente para o William. O William vai vir e vai vir à tua fazenda e vai dar uma olhadinha, então, no seu gado que está doente. Eu estou estipulando que uma outra pessoa vai fazer alguma coisa para ele. Isso é promessa de fato de terceiro. Então, eu estipulo, mas quem vai fazer alguma coisa é um terceiro. Promessa de fato de terceiro. Prosseguindo agora, artigo 441. Vícios redibitórios. São os defeitos físicos ocultos existentes em um bem que foi comprado.
Então, os vícios redibitórios tratam do dever de garantia. Vícios redibitórios, dever de garantia. Então, nas relações cíveis, nós também temos que dar garantia? Sim, mas nós só damos garantia de defeito físico oculto. Então, olha lá o artigo 441. A coisa é recebida em virtude de um contrato comutativo, exemplo, compra e venda. Pode ser enjeitada, rejeitada, por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem própria ao uso ou a que é destinada ou lhe diminua o valor. Então, nas relações entre particulares, nós devemos dar garantia de que o bem que nós estamos vendendo não tem nenhum defeito físico oculto. E nós, particulares, só damos garantia de defeito oculto. Nós não damos garantia de defeito aparente. Lá nas relações de consumo, a gente dá garantia de defeito aparente. Nas relações cíveis, não. Então, se eu vendo, eu, particular, que não tenho loja de carros, se eu vendo meu carro para o Cleverton e ele apresenta um defeito oculto, eu vou ter que dar garantia para ele? Sim. Mas eu, nas relações cíveis, só dou garantia de defeito oculto. E o tema é vícios redibitórios. Aí, prosseguindo, vem o tema evicção, que está no artigo 447. O que vem a ser a evicção é também um dever de garantia. Então, a evicção também é um dever de garantia. Então, na verdade, é como se existisse uma moeda chamada garantia. De um lado, vícios redibitórios. Vendedor, você tem que garantir que o bem que você está vendendo não tem nenhum defeito físico oculto. Do outro lado, para esse mesmo vendedor, você tem que garantir de que o bem não tem nenhum problema jurídico. Ou seja, eu tenho que garantir para o Cleverton que está comprando meu carro, que o meu carro não tem nenhum problema físico oculto, porque se tiver eu vou ter que dar garantia, e também não tem nenhum problema jurídico. Como assim? Olha, Cleverton, eu estou te vendendo esse carro, mas fique tranquilo, você não vai perder esse carro em razão de algum problema jurídico, algum enrosco jurídico envolvendo esse carro. Não se preocupe. Então, essa é a ideia da evicção. A palavra evicção significa perda. E aí a gente continua dizendo, perda de um bem em razão de algum problema jurídico. Então, se eu vendi o carro para ele e ele veio a perder esse bem, porque tinha algum problema jurídico anterior e ele perde esse bem, ele pode reclamar garantia de mim? Sim. Agora, como na evicção existe esse problema jurídico e ele não vai poder ficar com o bem, o que eu tenho que fazer para ele? Indenizar, né? A única forma que eu tenho de responder por esse prejuízo que ele teve é indenizá-lo. Por quê? Porque ele não tem como ficar com o bem. Existe o problema jurídico, então ele vai perder o bem. Mas terá direito, nos termos do artigo 450, a uma ampla indenização. Então, essa é a evicção. Garantia que o vendedor deve prestar em face de defeitos jurídicos. Prosseguindo, o artigo 458 traz os contratos aleatórios. O que são os contratos aleatórios? A palavra alea traz a ideia de risco. Aleatórios, risco. Então, no contrato aleatório funciona como? Existem obrigações para ambas as partes, mas uma das partes assume o risco de não poder cobrar a obrigação da outra. Exemplo, artigo 458, que a gente pode trazer, artigo 458, como exemplo, compra de safra futura. O que pode ser, então, essa negociação? Um comprador chega para um agricultor que ainda nem plantou e diz assim, agricultor, vendedor, né? Eu vou comprar toda a sua safra pelo valor de 100 mil reais, ainda que nada venha a ser colhido. Então, se o agricultor trabalhou, se empenhou, mas aconteceu alguma coisa e nada vai ser possível ser colhido, eu vou ter que pagar o preço ajustado? Sim, porque eu assumi o risco de ter que cumprir a minha obrigação, mesmo que a outra parte não cumpra a parte dela. Agora, claro, né, nesse cenário. Como o agricultor, então, já sabe que vai receber 100 mil, ele vai e nem planta. Não, isso daí seria dolo, vontade de causar o prejuízo. Não, daí ele planta, mas não cuida do jeito que ele costumava cuidar. Isso vai ser culpa, descuido. Também não pode. Então, olha o que o artigo 458 diz. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisa ou fatos futuros, cujo risco de não vir a existir, um dos contratantes assuma. Então, o comprador diz o quê para o agricultor vendedor? Olha, eu corro risco de ter que te pagar o preço total, mesmo que nada venha a existir.
terá o outro, o vendedor, o direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa. Ou seja, o que não pode é o agricultor agir com culpa ou dolo, ainda que nada do avançado venha a existir. Então, é um exemplo de um contrato aleatório. Então, safra futura. Aí o exemplo ainda, outro exemplo de contrato aleatório, é o artigo 459. Qual é a diferença do artigo 458 para o artigo 459? É que no artigo 459 se exige pelo menos uma quantia a ser recebida, ainda que menor do que a esperada, mas se exige uma quantia a ser recebida. Então, exemplo de um contrato aleatório do caso do artigo 459. Pesca mortal. Então, a gente vê lá naquelas programas de televisão, pesca mortal. E aí, quem fica no porto diz assim, olha, eu vou te pagar $1 milhão pelos peixes, enfim, que você conseguir pescar. Só que você tem que voltar com alguma coisa. Se você nunca voltar, não trouxer peixe nenhum, eu não te devo nada. Então, você precisa trazer pelo menos alguma quantidade. Ainda que seja inferior ao que eu espero, se você vier com alguma quantidade, eu te pago o preço cheio, o preço combinado. Então, qual é a diferença do 458 para o 459? Os dois são contratos aleatórios, o comprador assume o risco de ter que pagar totalmente a sua obrigação, ainda que não tenha sido cumprida a obrigação da outra parte do jeito esperado. Os dois são iguais nesse sentido. Mas qual a diferença? Se atenta ali. O 458 diz, nada venha a existir. Então, você inclusive pode grifar a lápis. Nada venha a existir. Então, o comprador tem que pagar o preço integral ao vendedor, mesmo que nada venha a existir. Já no 459, você pode grifar a lápis. Quantidade inferior à esperada. No 459, o comprador tem que pagar o preço integral, mas pelo menos uma quantidade mínima ele tem que receber. Ainda que inferior à esperada, mas tem que vir com alguma coisa. Essa é a diferença das duas formas de contrato aleatório. E aí, agora, a gente prossegue para o artigo 462, contrato preliminar. O que é um contrato preliminar? É um contrato que vem antes de outro. Como que eu localizo na prova que se trata de um contrato preliminar? Pelas palavras promessa ou compromisso. Falou promessa, falou compromisso, é um contrato preliminar. Então, existe promessa de doação, contrato preliminar. Promessa de compra e venda. Compromisso de compra e venda são exemplos de contrato preliminar. É um contrato que vem antes de outro. E aí trazem as regras, o artigo 462 e seguintes. Contrato preliminar. Um contrato que vem antes do outro. 467. Contrato com pessoa a declarar. Eu firmo o contrato hoje, mas digo assim para a outra parte. Olha, eu vou declarar uma outra pessoa posteriormente para que assuma as minhas obrigações, os meus direitos nesse contrato. Então, eu me reservo o direito de declarar uma outra pessoa para que ela depois assuma os meus direitos e minhas obrigações nesse contrato. 467 e seguintes trabalha do contrato com pessoa a declarar. Depois vem o 472, extinção do contrato. O que é o distrato? Existe o contrato, em que ambas as partes fizeram o contrato, e o distrato, quando ambas as partes querem desfazer o negócio. Contrato e distrato. Esse é o distrato. 473, resilição unilateral. Exemplo, resilição unilateral é quando uma das partes diz não quero mais. Só que isso só é possível quando existir um contrato por prazo indeterminado. Então, por exemplo, uma empresa contrata o escritório de contabilidade por mês, prazo indeterminado. Qualquer uma das partes pode olhar para a outra e dizer assim, ó, não quero mais? Sim. Por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar vinculado a um contrato eternamente. Então, as partes uma parte pode olhar para a outra e dizer não quero mais. É a chamada resilição unilateral. Agora, atenção, tá? Se eu firmei o contrato por 1 ano e 6 meses depois, né, ainda na vigência desse contrato, eu não quero mais, aí não é resilição unilateral, é inadimplemento. Porque daí eu estou rompendo o que eu combinei.
Então, a resilição unilateral, ela é permitida quando se trata de um contrato indeterminado, porque ninguém é obrigado a ficar eternamente vinculado à outra, e aí ela pode dizer, não quero mais. Não confunda com inadimplemento, tá bom? Se eu combinei por 1 ano, eu tenho que cumprir o prazo. Se eu não quiser mais, eu estou descumprindo o contrato e vou ter que indenizar pelo inadimplemento contratual. A resilição unilateral é quando uma das partes diz, não quero mais. Isso é possível nos contratos de prazo indeterminado. Aí prossegue, artigo 474. Fala da cláusula resolutiva. O que significa a palavra resolução? Desfazimento. Então é possível que exista uma cláusula no contrato dizendo assim, caso fulano você não pague o preço, haverá resolução do contrato. Sim, haverá o desfazimento do contrato. Celebrei um contrato de compra e venda. Fulano, caso você não pague o preço, haverá resolução do contrato. É possível. É uma cláusula resolutiva. A palavra resolução significa desfazimento. E aí, por fim, dentro da Teoria Geral dos Contratos, artigo 478. Resolução por onerosidade excessiva. Resolução é o quê? Desfazimento. Por onerosidade excessiva. Então, estabelecemos um contrato. E aí, na forma que a gente vai cumprindo o contrato, de repente, existe uma onerosidade excessiva. A minha obrigação passa a ser excessivamente onerosa. Posso buscar o desfazimento desse contrato porque a minha obrigação passou a ser excessivamente onerosa? Sim. É a resolução por onerosidade excessiva a partir do artigo 478. Então, são os institutos de teoria geral dos contratos, que nós fizemos uma revisão aqui, com o objetivo de te lembrar o que se trata. Cada um dos institutos de teoria geral dos contratos, certo? Vamos prosseguir no próximo bloco com contratos em espécie. Te espero. Vamos agora prosseguir para trabalhar contratos em espécie. Mas antes disso, uma dica muito importante para a gente procurar o gabarito quando a peça processual ou as questões práticas tratarem sobre direito dos contratos. Então, lá na prova, percebemos que se trata de um contrato. Qual é a primeira pergunta que a gente vai fazer? Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor? E sendo o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai lá para o Código de Defesa do Consumidor. Lá iremos buscar a resposta. Apenas na omissão do Código de Defesa do Consumidor é que daí a gente vai procurar a resposta no Código Civil. Então, o Código de Defesa do Consumidor é um código menor, né? Então, nós vamos utilizar o Código de Defesa do Consumidor, mas na omissão dele, eu tenho que me socorrer ao Código Civil. Então, esse é o raciocínio. Agora, percebi que é Código Civil, o que eu devo fazer? Identificar qual é o contrato. Então, eu tenho que identificar qual é o contrato. Então, olha só, muitas vezes a própria FGV já diz qual é o contrato. Então, diz lá, contrato de empreitada, contrato de prestação de serviços, contrato de comodato. Se ela já identificou para nós no enunciado, maravilha, facilitou a nossa vida. Mas, às vezes, ela não diz qual é o contrato. Ela fala o que duas pessoas fizeram, celebraram, combinaram, mas ela que nos pergunta qual é o contrato. Então, nós precisamos identificar qual é o contrato e cá para nós é por isso que nós iremos hoje revisar é a identificação do contrato. Porque nós precisamos saber quando que existe determinado contrato. Identificou qual é o contrato, qual é o próximo passo? Ler todos os artigos daquele contrato. Todos. Ou seja, não só os grifados durante os nossos estudos, mas todos os artigos. E por quê? Porque não tem como a gente saber exatamente qual é a pergunta que a FGV vai trazer para a sua prova. Então, vai que seja de um artigo que a gente não grifou. Então, por isso que tem que ler todos os artigos. Geralmente, a resposta da questão estará lá? Geralmente vai estar lá. Muito. A gente já percebeu isso, estudando várias provas da segunda fase. A regra é que a resposta estará lá naquele tipo de contrato. Mas e se não tiver? Se não tiver, nós iremos voltando no código. Como assim? Nós estaremos em contrato em espécie. O que vem antes? Teoria geral dos contratos. Então, se não tiver ali, o teu quarto passo é ler os artigos de
teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos. Então, por exemplo, é em teoria geral dos contratos que está o tema vícios redibitórios, que é aquele dever de garantia toda vez que você vende um produto, você é particular. Dever de garantia em face de defeito físico oculto. Então, não está lá nas regras do contrato de compra e venda. Está lá em teoria geral dos contratos, vícios redibitórios. Então, talvez a resposta esteja lá. Não achou a resposta? Aí você volta mais um pouquinho. O que vem antes de teoria geral dos contratos? Obrigações. Então, você vai ler obrigações. Por exemplo, é lá em direito das obrigações que está o tema das arras, que é o sinal de negócio. Então, eu firmei um contrato e dei sinal de negócio. Está lá nas regras daquele contrato em espécie? Não. Está em teoria geral dos contratos? Não. Está em obrigações. Ah, eu fixei uma multa para o caso de atraso na obrigação contratual que eu firmei. Está lá naquele tipo de contrato? Não. Está em teoria geral? Não. Cláusula penal é multa, está lá em direito das obrigações. Então, eu vou voltando no código. E se não tiver nada ali, aí eu vou para a parte geral dos contratos. Então, por exemplo, celebrei um contrato de empréstimo com uma arma na minha cabeça. E aí? Vai estar lá nas regras do contrato de empréstimo? Não. Em teoria geral dos contratos? Não. Obrigações? Não. Em parte geral. Porque se eu assinei esse contrato porque eu tinha uma arma apontada para a minha cabeça, há um vício do consentimento. Eu fui coagida. Coação. A coação está em teoria geral dos contratos. Se a prova disser para nós que foi feito um contrato de empréstimo de R$1.000 por uma criança de 9 anos, a idade dela, ela será absolutamente incapaz. Está onde? Em parte geral do direito civil. Então, é isso que nós devemos fazer, tá? É assim que a gente localiza o gabarito. Seja para a peça, seja para as questões. Não esqueça. Até para a tese da peça, você tem que identificar qual é o contrato. Então, dentro desse raciocínio, a gente vai achar o gabarito. Vamos achar o gabarito. Só quero agora ressaltar com vocês. Precisamos saber, então, quando que existe cada um daqueles contratos? Sim. Por quê? Porque às vezes a FGV não dá para nós o nome do contrato e a gente que tem que perceber qual é o contrato. Então, a nossa revisão agora parte para você, junto com o seu vadimeco, você vai olhando os artigos e você vai verificando o conceito de cada um deles. É assim que você vai fazer. Então, de posse do seu VAD, é o seu grande aliado no dia da prova. Você vai olhando cada um desses contratos e lembrando quando que você identifica cada um desses contratos. Então, abra o seu código no artigo 481. Vai aparecer aqui para você, né? Está aparecendo aqui para você, um resuminho do conceito de cada um dos contratos em espécie, material que está sendo disponibilizado a vocês também na plataforma, tá? Então, cada um dos contratos. Artigo 481. Quando que eu tenho um contrato de compra e venda? Quando existir um acordo sobre um objeto e um preço. Ah, então existe um objeto e o pagamento de uma quantia em dinheiro. Eu estarei em frente a um contrato de compra e venda. 533. Troca ou permuta. Aí trata a ideia de troca de bens, de valores equivalentes, né? Então, eu passo um celular que custa R$1.000, a pessoa me passa uma televisão que custa R$1.000. Em valores bem aproximados, nós celebramos um contrato de troca. O que diz o Código Civil? Que sobre o contrato de troca se aplicam as regras do contrato de compra e venda, salvo alguns detalhes que o próprio artigo sobre troca trabalha. Mas essa é a troca de bens equivalentes. Artigo 534, estimatório. Esse daqui, gente, é um dos mais difíceis de você lembrar. Até porque a própria redação do código não é tão clara. O contrato estimatório é conhecido como contrato de consignação. Esse é o nome do dia a dia. E possivelmente adotando esse nome no nosso dia a dia, porque o próprio legislador fala a palavra consignante e consignatário. Então, olha só, eu, por exemplo, posso querer vender o meu carro. Eu não tenho loja de venda de carros. O que eu
posso fazer para vender esse carro? Posso anunciar para vender, ou eu posso chegar numa loja e dizer assim, lojista de carros, você aceita ficar com o meu carro por 30 dias? Aí, hipoteticamente, eu digo assim, olha, eu quero 50 mil no meu carro. Você aceita? E aí pode ser que o lojista, assim, top. O que eu vou celebrar com ele? Um contrato de consignação. Então, olha só o contrato de consignação, que é chamado tecnicamente estimatório. O consignante deixa um bem imóvel com o consignatário para que ele a venda, por um determinado preço, dentro de um determinado período de tempo. Esse é o contrato estimatório. Dá para fazer contrato de consignação de joias, de cosméticos, né? É tudo exemplo do que a gente chama tecnicamente contrato estimatório. Próximo contrato, você segue ali com o teu VAD 538. Artigo 538 traz o contrato de doação. Então, uma pessoa chamada de doador, por mera liberalidade, essa é a palavra-chave. O doador, por mera liberalidade, transfere bem, interesse ou direito ao donatário. Então, esse é o contrato de doação. Palavra-chave, reitero, liberalidade. Artigo 656. Locação de coisa. Então, percebam que o Código Civil, ele regulamenta a locação de coisa, de bem móvel. Locação de imóveis urbanos é a Lei de Locações, 8.245 de 91. Então, a locação de coisa é regulamentada pelo Código Civil. Então, vou alugar um quadro, locação de coisa, Código Civil. Vou locar uma máquina, locação de coisa, Código Civil. Vou locar um imóvel em Curitiba, Lei de Locações, tá? Locação de coisa, eu vou ceder o uso e gozo de um bem insubstituível. Lembre que infungível significa insubstituível. Deve ser um bem imóvel, porque se for imóvel, reitero, vai ser lá na Lei de Locações e vai ser mediante remuneração. Essa é a locação de coisa. Agora, empréstimo comodato. É um dos queridos da nossa banca, empréstimo de comodato. Ele é um empréstimo gratuito de um bem infungível, um bem insubstituível. E quando que eu realmente celebro um contrato de comodato? Quando eu faço a entrega do bem para o chamado comodatário. Comodante é o que empresta, comodatário é o que pega emprestado. Então, se eu empresto meu carro para minha irmã, ela tem que devolver o mesmo carro, né? Então, e ela não vai pagar nada por isso. Então, eu fiz um empréstimo gratuito de um bem insubstituível. Eu celebrei com ela um contrato de comodato. E quando que realmente eu celebrei esse contrato com ela? Quando eu entrego o carro na mão dela. Então, é isso que quer dizer, concretiza-se com a tradição do bem, com a entrega do bem. Já o mútuo. O mútuo é um empréstimo tanto gratuito quanto oneroso de um bem substituível. Fungível, substituível. Grande exemplo, o dinheiro. Então, se você empresta R$50 para o seu amigo, quando ele for te devolver, vai ser a mesma nota? Não. Aquele dinheiro vai ser substituído por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Mas vai ser uma outra nota. Então, existe a figura do mutuante, que é quem empresta, e mutuário, que é aquele que pega emprestado. Esse é o contrato de mútuo. Artigo 593. Prestação de serviços. É quando o prestador de um serviço se compromete mediante remuneração a prestar esse serviço para o chamado tomador do serviço. Então, mediante remuneração, vai prestar um serviço. Agora, cuidado, tá? Prestação de serviços, a gente pensa no dentista, né? Só que dentista é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque é da habitualidade do prestador aquele serviço. Então, ele passa a ser um fornecedor de serviço. Então, cuidado por quê? Porque quando a gente trata do contrato de prestação de serviços, provavelmente no FGV, o gabarito esteja no Código de Defesa do Consumidor. Porque é uma relação de consumo. Então, quando que eu identifico que uma prestação de serviços vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor? Quando for da habitualidade do prestador aquele serviço. Aí
Ele é um fornecedor de serviço, relação de consumo, regras aplicáveis, Código de Defesa do Consumidor, e apenas na omissão do CDC é que eu irei para os artigos do Código Civil sobre prestação de serviços. Então, esse contrato de prestação de serviços regulamentado exclusivamente pelo Código Civil está cada vez mais raro. Por quê? Porque ele só vai ser regulamentado exclusivamente pelo Código Civil, sem Código de Defesa do Consumidor, quando não for da habitualidade do prestador aquele serviço. Exemplo, eu peço para minha vizinha, que é uma senhora aposentada, para fazer um casaquinho de crochê para minha sobrinha. E aí, é da habitualidade dela, é da profissão dela? Ela vende casaquinho de crochê? Não. Então, vai ser uma relação contratual regida exclusivamente pelo Código Civil. Prova da FGV. Uma moça faz uma entrevista e grava essa entrevista em áudio e contrata a vizinha para fazer digitar né, aquele conteúdo que está em áudio. Ah, vizinha, tem habitualidade de fazer esse serviço? Não. Então, não é uma prestação de serviços regida exclusivamente pelo Código Civil. Então, é esse o raciocínio que a gente deve montar lá no código, lá na prova da OAB, eu quero dizer. Provavelmente vai ser relação de consumo. Só não vai ser se não for da habitualidade do prestador aquele serviço. Prosseguindo, artigo 610. Traz o contrato de empreitada. É quando o empreiteiro se compromete a realizar uma obra a benefício do dono da obra. E aí, quando a gente fala do contrato de empreitada, que trata exclusivamente de obra, eu penso em quem? Na construtora, na empreiteira, né, grande, no pedreiro. Todos esses casos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, porque, afinal de contas, vai ser um fornecedor de um serviço. A construção de uma obra, a construtora. Só que daí, na omissão do CDC, aplica o quê? Os artigos do Código Civil. Então, a empreitada também tem tudo para ser mais um caso de relação de consumo e apenas reitero na omissão do CDC a aplicação do Código Civil. Próximo contrato, depósito. Existe a figura do depositante, que deixa um bem móvel para que o depositário faça guarda e conservação. É o contrato de depósito. Então, por exemplo, eu deixo esculturas com o depositário para que ele faça a guarda e conservação dessas esculturas até eu voltar e pedir de volta. É um contrato de depósito. Então, nesse contrato de depósito, se o depositário, sem justo motivo, se recusa a devolver, vai ser um depositário infiel. Depositário infiel pode ser preso? Não. É o que diz a súmula vinculante 25, lá do STF. Depositário infiel não pode ser mais preso. Poxa, mas eu posso mover uma ação pedindo para o juiz para que ele devolva esse bem que foi dado em depósito, né, deixado em depósito. Ele devolva esse bem, inclusive por meio de uma tutela provisória? Sim. E no caso, cabe aqui uma tutela provisória de evidência. No contrato de depósito, é possível uma tutela provisória de evidência. Por quê? Por expressa previsão no artigo 311, inciso 3º do CPC. Contrato de depósito. Mandato. Artigo 653 e seguintes. Contrato de mandato. Existe a figura do mandatário, que recebe poderes do mandante para praticar atos ou administrar interesses. Então, esse é o contrato de mandato. Só o advogado que faz contrato de mandato? Não. Eu posso otorgar poderes para uma pessoa me representar em algum interesse, em alguma negociação. E eu vou otorgar a essa pessoa uma procuração. Não é exclusivo, não, do advogado, tá? E existe a figura do mandatário e a figura do mandante. Mandante é aquele que passa os poderes e mandatário é aquele que vai, então, cumprir de acordo com os poderes que recebeu. Atuar de acordo com os poderes que recebeu. Mandato. 722. Corretagem. É a do corretor de imóvel. Corretor que se compromete a fazer uma intermediação entre duas pessoas mediante remuneração. Corretagem tem como grande exemplo o corretor de imóveis. Transporte. 730. Identificar um contrato de transporte é fácil. Contrato de transporte, o transportador se compromete a levar uma coisa ou uma pessoa a um determinado destino.
E aí a gente lembra daquelas companhias que fazem a viagem de ônibus, a gente lembra aquelas empresas que fazem a mudança, né? Transportadora que faz a mudança dos móveis de uma pessoa de uma casa para outra. E quando a gente pensa nesses exemplos, a gente acaba percebendo que o contrato de transporte possivelmente vai ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor também. Então, teve uma questão recente da segunda fase civil, que era o contrato de transporte, e o gabarito contemplava o Código de Defesa do Consumidor. Porque, sim, no contrato de transporte, sendo da habitualidade do transportador aquele serviço, vai ser um contrato de transporte. Mas e se não for da habitualidade dele? O contrato de transporte. Por exemplo, contratei um vizinho para me levar na capital em tal dia. O vizinho não é da profissão dele ser transportador, né? Transportar pessoas. Aí vai ser um contrato regido apenas pelo Código Civil. Mas se for da habitualidade desse transportador, aí é Código de Defesa do Consumidor e apenas na omissão do CDC que eu aplicarei o Código Civil. Contrato de seguro. Contrato seguro de um carro, contrato seguro de vida, né? Então, existe a figura da seguradora, que se compromete a garantir o interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. É o contrato de seguro. Fiança. Existe a figura do fiador, como um terceiro que garante ao credor o cumprimento da obrigação, caso o devedor não cumpra. Então, o terceiro, o fiador, ele assume a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Então, ele é um terceiro que garante ao credor o cumprimento da obrigação do devedor, também chamado de afiançado, caso esse não cumpra. E, por fim, a transação, que traz a ideia de concessões mútuas. Então, não é exatamente o que uma parte quer, não é exatamente o que a outra parte quer. Ambas cedem. Mas para quê? Para evitar um conflito, um processo judicial, ou extinguir um conflito. Então, nesses dois sentidos, é a transação. Certo? Bom, então esses são os nossos principais contratos em espécie para nossa revisão de contratos em espécie, certo? Prosseguiremos agora para o próximo bloco para tratar de responsabilidade civil. Vamos prosseguir agora revisando responsabilidade civil. E os artigos de responsabilidade civil estão um pouco espalhados dentro do Código. Então, nós vamos trabalhar essa revisão a partir do índice remissivo. Então, você vai lá no nosso Código Civil, procurar o índice remissivo, e lá dentro do índice remissivo, procurar responsabilidade civil. Nós vamos, a partir dali do índice, tentar nos ambientar com o tema responsabilidade civil. Então, lá no índice remissivo. Responsabilidade civil. Achou responsabilidade civil no índice remissivo? Você vai grifar de amarelo. Responsabilidade civil, artigo 927 a 954. Amarelo. Ali dentro do índice remissivo, você procura obrigação de indenizar, 927 a 943. Pode grifar de amarelo também. Também está escrito indenização, artigo 944 a 954. Pode grifar de amarelo. Agora, do ladinho de responsabilidade civil, artigo 927 e 954, nós vamos colocar referência ao artigo 292
inciso 5º do CPC, que fala do valor da causa. Nas ações de reparação de danos, o valor da causa é a soma dos pedidos. Vamos colocar também referência ao inciso 53, inciso 4 e 5, que fala do juízo competente para essas ações de reparação de danos. Do ladinho ali de responsabilidade civil. E podemos colocar ainda a remissão ao artigo 319, que traz os requisitos da petição inicial. A ação de reparação de danos segue o procedimento comum, por isso a referência ao artigo 319 do CPC. Aí ali dentro de responsabilidade civil tem indenização, que nós já grifamos de amarelo, 944 a 954. Põe ali do lado remissão ainda ao artigo 186, ponto, Código Civil, lembrando que o ponto significa seguintes, né? Então, o artigo 186 que trata do ato ilícito. Então, quando eu vou pedir uma indenização, eu tenho que descrever o ato ilícito? Tenho. Então, estão lá nos artigos 186 e seguintes. Melhor dizendo, eu tenho que descrever qual foi a conduta que o réu praticou? Sim. E aí estão lá no artigo 186 e seguintes, que trata do ato ilícito, do abuso de direito, da legítima defesa do estado de necessidade. São as condutas que podem gerar o dever de indenizar. Então, estão ali. Como também quero que você ponha referência ao artigo 402 e 403 do Código Civil, porque o artigo 402 trata das perdas e danos, danos emergentes, lucros cessantes, e o artigo 403 trata do chamado nexo causal. Quando eu vou pedir uma indenização, eu tenho que enquadrar a conduta que o réu praticou. Tenho que dizer quais foram os prejuízos que eu suportei. E eu tenho ainda que dizer que foi a conduta do réu que me gerou aquele dano. É o chamado nexo causal. Então, esses artigos aqui vão nos ajudar a localizar dentro dos artigos do Código Civil, né, espalhados pelo Código, quais são os artigos importantes para a nossa responsabilidade civil, para a gente mostrar o dever de indenizar. Isso que a gente tem de remissão, tá? Agora, ainda no índice, antes de responsabilidade civil, você vai ver que está escrito só responsabilidade. Vou pedir para você grifar de amarelo a palavra responsabilidade e ali dentro de responsabilidade grifar objetiva. Responsabilidade objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? É aquela responsabilidade que independe de culpa. E vamos lembrar o perfil da FGV? O ideal é que você, sendo uma responsabilidade objetiva, você escreva responsabilidade objetiva e ainda colocar entre vírgulas. Ou seja, independentemente de culpa. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que vem no gabarito. E responsabilidade objetiva tem essa ideia. É uma responsabilidade independente de culpa. E aí, como a gente não sabe exatamente qual é a frase do gabarito, nós vamos pôr as duas, tá? E aí, quando a gente grifa responsabilidade objetiva, eu vou pedir a vocês que escrevam no índice todos os grandes artigos, né, importantes e principais artigos do Código Civil que contemplam responsabilidade objetiva, ou seja, que a pessoa responde pelo dano independente de culpa. Então, nós vamos colocar lá, dentro de responsabilidade objetiva, remissão a artigos. Quais são os artigos que a gente vai colocar lá? Então, você grifou responsabilidade e agora ali dentro, objetiva. E vai colocar artigo 187, 927, parágrafo único, são todos do Código Civil, tá? Então, você pode colocar assim, ó, Código Civil, 2 pontinhos. 932, 936, 937, 938. Todos do Código Civil. São os principais artigos de responsabilidade civil objetiva. E só reiterando, é a responsabilidade que independe de culpa. Independe de culpa. Agora vamos lá procurar a palavra dano no índice alfabético remissivo.
Aí podemos grifar de amarelo a palavra danos. E vamos colocar ao lado de danos as duas grandes súmulas que se referem a danos, muito foco da prova, e os artigos que se referem a danos. Então, do lado de danos, que você grifou de vermelho ou de amarelo, também tanto faz, você vai colocar remissão ao STJ, súmula 37 e 387. Então, STJ, súmula 37 e 387. E vai colocar ainda artigo 400 do Código Civil, 402 e 403. São os artigos que falam sobre danos. Então, são as nossas remissões para nos ajudar a lembrar da responsabilidade civil. Agora vamos lá para o artigo 188. 186, melhor dizendo, que trata do ato ilícito. Então, artigo 186 trata do ato ilícito. Então, ato ilícito é aquele ato contrário ao ordenamento jurídico. Se eu pratiquei um ato ilícito, ato contrário ao ordenamento jurídico e causei danos, eu vou ter que indenizar? Sim. Artigo 187 traz o abuso de direito. Mas vejam que o artigo 187 não traz literalmente abuso do direito. Diz só que um titular de um direito que, ao exercê-lo, excede os limites. É o abuso de direito. Quem pratica abuso de direito vai ter que indenizar? Sim. Um exemplo muito comum de abuso de direito é um credor. Um credor que não recebeu seu crédito pode mover uma ação judicial para cobrar essa dívida? Pode. Um credor que não recebeu o seu crédito pode pôr o nome do devedor no Serasa? Pode. Um credor que não recebeu o seu crédito pode ligar 90 vezes por dia para o telefone do devedor? Não. Porque dele tem um direito, mas está exercendo esse direito de forma abusiva. Credor que pratica abuso de direito vai ter que indenizar? Sim. Independente de culpa ou dolo. É o artigo 187, é uma responsabilidade objetiva. Responde independente de culpa ou dolo. São os grandes artigos, então, sobre as condutas praticadas. Aí vamos lá para o artigo 402. Artigo 402 trata das perdas e danos. Então, nós temos o direito de ser indenizados, além do que efetivamente a gente perdeu, o que a gente razoavelmente deixou de lucrar. Então, o 402 fala dos danos emergentes e dos lucros cessantes. E o 403, quando diz prejuízos direto e imediato, é o chamado nexo causal. Eu só indenizo o dano que eu causei. Ou seja, os danos que decorrerem de forma direta e imediata da minha conduta. Ele indeniza o dano que ele causou. Eu indenizo o dano que eu causei. Danos decorrentes de forma direta e imediata. Aí depois vamos para o 927. A partir do artigo 927, vem a obrigação de indenizar. Então, se cair uma questão ou for uma proposta de peça, a gente tem que dar uma olhadinha nos artigos 927 e seguintes. Lembrando que a gente começa pelo índice, né? Para saber se é uma responsabilidade objetiva, que independe de culpa, ou se é uma responsabilidade subjetiva, que depende da demonstração de culpa ou dolo. Então, do 927, prossegue ali a partir do artigo 944 até o 954. São as regras de responsabilidade civil. Então, para que surja o dever de indenizar, o que a vítima deve demonstrar? Deve demonstrar a conduta que o réu praticou e enquadrar essa conduta. Então, vai enquadrar essa conduta como ato ilícito, como abuso de direito, enfim, a conduta. Depois, a vítima deve demonstrar quais foram os danos que ela experimentou. E sobre os danos, tem previsão no 402, no artigo 944 e seguintes,
Estão lá os danos previstos dentro do Código Civil. E ainda deve demonstrar o nexo causal, que está lá no artigo 403, que é a ligação entre a conduta que o réu praticou e o dano experimentado pela vítima. O dever de indenizar vai surgir demonstrados esses requisitos. Sendo uma responsabilidade objetiva, o que você vai pôr a mais? Que você vai caracterizar cada um desses pontos e ainda dizer que é uma responsabilidade que independe de culpa. Portanto, se trata de uma responsabilidade objetiva e logo o réu deverá indenizar. Agora, se for uma responsabilidade subjetiva, aí, ao invés de falar isso aqui, que independe de culpa, você vai dizer que existiu por parte do réu culpa ou dolo. Culpa como a ideia de descuido. O médico, por descuido, deixou uma gaze na cabeça da vítima. A pessoa, por descuido, furou o sinal vermelho, invadiu ali o sinal vermelho e bateu o carro. Culpa. E o que é dolo? Vontade de causar o dano. Aí, sendo responsabilidade subjetiva, você vai demonstrar culpa ou dolo. Então, olha só, reiterando, tá? Em responsabilidade civil, você deve, seja na resposta da questão prática, seja em peça processual, você deve trazer cada um desses tópicos na redação da sua peça. Sendo objetiva a responsabilidade, você vai acrescentar isso. Sendo subjetiva a responsabilidade, você vai acrescentar isso. Quais são as grandes hipóteses de responsabilidade objetiva no Código Civil? Estão aqui, ó. Então, se não estiver aqui nas grandes hipóteses, aí a hipótese do Código Civil trazida pela prova é uma responsabilidade subjetiva. Então, você não vai precisar dizer que, sendo subjetiva, aí você vai dizer que houve culpa ou dolo por parte do réu e logo ele deverá responder pelos danos que ele causou. É a ideia do nexo de causalidade. Certo? Com isso, gente, nós terminamos a nossa revisão do direito material. Na revisão de véspera, nós iremos trabalhar o direito processual. Iremos revisar o cabimento das peças e a estrutura das peças processuais, para que você chegue na sua nossa prova de segunda fase muito preparado e confiante. E lembrando que o nosso grande instrumento aliado é o nosso vade-mecum. Então, siga firme, forte, rumo à aprovação.